terremotos, guerras, conflitos religiosos. Para onde caminha a humanidade? Existem respostas. Está no ar o Amanhã Hoje. Seja bem-vindo a este seu programa, O Amanhã Hoje. O programa que apresenta para você as coisas que em breve vão acontecer por meio do estudo da Palavra de Deus. Nós vamos dar início agora à mensagem de hoje. Mas antes disso, queríamos convidar você a se unir a nós numa palavra de oração. Vamos orar. Pai Santo e Bendito, neste momento em que vamos abrir a Tua Santa Palavra, me escondo na rocha Cristo Jesus. Peço que seja Ele que venha assumir este microfone e que venha falar ao Teu povo que assiste hoje pela tela da televisão. Que seja Ele e não o homem. Que sejam as Suas palavras e não as minhas. E assim, a Tua igreja invisível, que está hoje conectada, ligada neste programa, possa, Pai, receber o verdadeiro alimento da Tua palavra e sair mais fortalecida para enfrentar a batalha contra o inimigo e preparar-se para a grande salvação que logo virá diante de nós, quando Jesus vier nas nuvens do céu pela segunda vez. É o que te rogamos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Hoje vamos dar sequência ao estudo das 7 trombetas do Apocalipse. Nós já estamos há vários episódios tratando dessa profecia, sempre avançando um pouco mais. Hoje toca a nós tratarmos da segunda trombeta e convidamos você a abrir conosco a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 8, e nós vamos ler o relato a partir do verso 8. Diz assim: E o segundo anjo tocou a trombeta e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. Esse evento, ele vem na sequência da primeira trombeta. Chama atenção o fato de que, quando inicia-se o relato da segunda trombeta, ele vem imediatamente após o relato da primeira. O que queremos dizer com isso? Vem o juízo da primeira trombeta, e antes do profeta ver qualquer coisa, qualquer reação por parte da humanidade, ele vê um segundo evento, este relatado na segunda trombeta, como nós lemos aqui. Desnecessário é repetir que ele vai promover uma grande destruição. Nós vemos aqui que uma grande montanha cai e, como resultado disso, morrem milhões de criaturas do mar. O mar se torna como em sangue. Destrói-se a terça parte dos navios. E é desnecessário dizer que muitas almas, muitas vidas vão ser destruídas. O que nos chama a atenção é o fato de não haver uma resposta da humanidade entre um evento e outro. Isso significa que os eventos vão vir muito rapidamente e em sequência um do outro, de tal forma que antes de o mundo se recuperar da primeira calamidade, sofre a segunda. E para isso ficar mais claro, eu vou ler aqui o relato da terceira e quarta trombeta e o que se segue, para você ver quando a humanidade responderá a essas calamidades. Vamos ler a terceira e quarta trombeta. Verso 10. E o terceiro anjo tocou a trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou a trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua,
e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Note que os eventos vêm sucessivamente e até aqui nenhuma resposta é vista por parte da humanidade. Somente após o quarto juízo, a quarta trombeta, João vê uma mensagem sendo proclamada na terra. Essa mensagem está no verso 13 e diz assim: E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão de ainda tocar. Após 4 trombetas tocarem, é que aparece alguém dando uma mensagem para o mundo. O que acontece com a igreja? Cai a primeira trombeta e o servo de Deus, João, não vê uma resposta por parte dela. Nem tampouco quando caem a segunda, terceira. Somente após a quarta trombeta, ele vê um anjo, um mensageiro, dando uma mensagem ao mundo. Na Bíblia, só para te contextualizar, anjo também representa uma pessoa, não é só aquele ser com asas. Prova disso está no livro de Gálatas, capítulo 4, verso 14. E não rejeitaste, nem desprezastes isso que era uma tentação na minha carne. Antes, me recebeste como um anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Paulo fora recebido pelos crentes gálatas como sendo um anjo, porque a palavra anjo é traduzida do original águelos, que significa mensageiro. Então, quando em Apocalipse é visto por João um anjo dando uma mensagem, este anjo ele simboliza mensageiros que pregam. Daí nós entendemos que, segundo viu João, após a quarta trombeta é quando aparecem os mensageiros pregando e falando: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das 3 últimas trombetas que ainda vão se cumprir. A pergunta que surge, natural, é: por que a igreja só desperta após a quarta trombeta? Por que é apenas após esta trombeta que o povo de Deus começa a pregar com força? Ora, a falta de fé sempre foi um problema no povo de Deus. No livro de Mateus, capítulo 25, o Senhor Jesus acertadamente declara qual seria a condição de toda a igreja cristã nos últimos dias. Veja o que ele fala desde o primeiro verso. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. O esposo é Jesus. A noiva é a igreja. E aqui os convidados também. O esposo tardou. Quando ele tarda, é dito que todas adormecem. Nesse exemplo específico, embora entenda-se também que a noiva, em outras aplicações, é a igreja, o Apocalipse revela que a noiva é também a cidade, a Nova Jerusalém. Jesus vai para ter o seu casamento, isso é um simbolismo. Ou seja, Jesus ia receber a cidade santa para entregar para o seu povo. Isso se refere aos últimos dias. Nós poderemos entrar na cidade santa quando Jesus voltar pela segunda vez à terra. A igreja representada pelas virgens, essas que foram convidadas para o casamento, é a igreja cristã dos últimos dias. Essa que espera a vinda do esposo para que ele tome a Nova Jerusalém
e nos dê entrada nesta grande cidade. Mas o texto bíblico diz: todas adormeceram. Todas estavam dormindo enquanto deveriam estar despertas. Mas, verso 6, à meia-noite ouviu-se um clamor: eis o noivo, saí-lhe ao encontro. Uma mensagem, algo que despertou a igreja nos últimos dias. Quando elas foram despertadas? Quando estava escuro, à meia-noite. É interessante a ligação que isso possui com a quarta trombeta do Apocalipse. Na quarta trombeta, como nós vimos, é dito que os astros se escurecem. Escureceu o sol, a lua e as estrelas. Portanto, era um período de escuridão. E tal como na parábola das virgens, é então que a igreja desperta. A igreja entende a mensagem: eis o noivo. Mas por que tem que esperar 4 trombetas para se despertar? Ora, a incredulidade é o que mais ofende a Jesus hoje em dia. O Senhor Jesus mostrou que nos ama morrendo na cruz do Calvário. Deu a sua palavra para nós, para que nós crêssemos nela. Nós estudamos no episódio passado que, como cumprimento da primeira trombeta, uma chuva de meteoros cairá sobre a terra. Mas Jesus sabia que a sua igreja não acreditaria. Assim como os discípulos não acreditavam que Jesus seria crucificado. Pensavam que ele se sentaria num trono de rei enquanto aqui na terra. Grande problema esse, a incredulidade. Mas mesmo assim, sabendo disso, Jesus nos dá a revelação das trombetas. Ele fala o que ocorrerá na segunda, na terceira e na quarta trombeta, porque ele sabe, quando finalmente a quarta se cumprir, os crentes vão despertar. Aqueles que estudaram a profecia, eles verão: ah, eu já escutei isso, que coincidência, caiu uma chuva de meteoros, depois veio a segunda trombeta, a terceira, a quarta, as trombetas estão se cumprindo, então faltam 3. E aí, os crentes se despertam e pregam para o mundo dizendo: chegou o momento da última oportunidade. O instrumento que Jesus usa para despertar a igreja é o mesmo que ele usava no passado. O povo de Israel era conclamado para as grandes assembleias, recebia o chamado por meio do toque de trombeta. A mesma coisa hoje. As trombetas, agora espirituais, as trombetas do Apocalipse, despertarão o povo. Por isso nós precisamos entender claramente qual será o cumprimento de cada uma delas, para que quando aconteça, nós possamos ver, entender e nos despertar. Eu não me surpreendo se nós recebemos e-mails depois deste programa dizendo: eu não acredito no que você diz, é só especulação. Ora, se mesmo Jesus diz que a sua igreja só vai despertar após o cumprimento da quarta trombeta, não sou eu que vou esperar que as pessoas despertem antes. Mas o meu dever é explicá-las, para que você saiba. Como Jesus certa vez disse: digo-vos isto hoje, para que, vendo, creiais. Voltando então à segunda trombeta. João, ele disse que viu um grande monte ardendo em chamas, caindo sobre o mar. O que hoje poderíamos dizer ser comparável a uma grande montanha ardendo em fogo e que poderia impactar o oceano. Os cientistas estudam os corpos celestes e já descobriram ou sabem da existência de asteroides. Asteroides são corpos rochosos do tamanho de grandes montanhas. Para você ter uma ideia, um asteroide de tamanho médio, ele tem 20 quilômetros de diâmetro. E eles voam com velocidades próximas de 80 mil quilômetros por hora
no espaço. O que tem impressionado os cientistas é que no decorrer dos últimos anos, os asteroides têm passado cada vez mais próximos da atmosfera da Terra. Há cerca de 4 anos, ou um pouco mais, foi em 2004, um asteroide passou a uma distância de 40 minutos da Terra. Para você pode não significar muito, pois te digo que desde que esses asteroides são observados, há cerca de 20 anos atrás, por exemplo, os asteroides que passavam mais próximos passavam a uma distância superior a 4 horas. Com o passar do tempo, eles estão mais próximos. E por quê? Existe uma razão. O homem causa o desequilíbrio na Terra e também está causando o desequilíbrio dos corpos do espaço. Tem lançado satélites, tem lançado até bombas atômicas para explorar o núcleo de cometas. E isso quebra o delicado equilíbrio dos corpos do espaço, segundo Deus estabeleceu. Ao fazer isso, os homens sofrerão a consequência dos seus atos. Diz a Bíblia que finalmente, e isso será em breve, um asteroide gigantesco impactará a Terra. Ao vir com esta velocidade tão grande, ele começa a friccionar-se com o ar, ou seja, atritar. Ou trocando em miúdos, é como se você pega a sua mão e esfrega na madeira com muita velocidade e aquilo esquenta. Isso é o que acontece com o asteroide. Ele vai incandescendo, vai pegando fogo e se torna uma grande montanha ardendo em fogo. João viu que ele vinha com uma grande velocidade. Prova disso é que em Apocalipse, capítulo 8, no verso 8, ele diz que viu que foi lançada no mar essa pedra. Se eu deixo uma pedra cair, ela cai com uma velocidade X. Mas se eu lanço, a velocidade é bem maior. O fato de João ver ela como lançada mostra que ele vinha com muita velocidade. Vinha com alta temperatura, batia no mar. E como consequência, diz o texto, aqui no verso 8, tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a terça parte das naus. As consequências foram terríveis. O que nos chama a atenção é que os cientistas, ultimamente, consideram como real a possibilidade do impacto de um asteroide das dimensões vistas por João na superfície da Terra. Um asteroide de vários quilômetros de diâmetro que poderia ser comparado a uma grande montanha. Em especial, alguns cientistas da Califórnia, após fazerem um estudo de quais seriam as consequências de um impacto no mar, eles verificaram que, pela alta temperatura com que o asteroide bate no mar, ele esquentaria e ferveria a água em torno de si, fazendo com que o oxigênio da água fosse eliminado. Assim, as criaturas do mar morreriam e esse ambiente favoreceria o crescimento de algas chamadas algas vermelhas. São algas que vivem em ambientes praticamente sem oxigênio. Assim, dentro de pouco tempo, quem olhasse para o mar veria a cor vermelha toda espalhada sobre a água, ou cor de sangue, como viu João. Interessante. Seria isso coincidência? Ou seria uma evidência de que estamos próximos do cumprimento da profecia?
João viu o mar em cor de sangue, cor vermelha, e os cientistas dizem que a consequência desse impacto será exatamente essa. Alguém olhará para o mar e verá ele como na cor vermelha. Além disso, os cientistas calculam que o impacto, por exemplo, de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro sobre o mar, se ele caísse no meio do Oceano Atlântico, ele geraria uma onda de 5 quilômetros de altura no ponto de impacto e ela chegaria na costa dos Estados Unidos, na praia, com 500 metros de altura. Quando uma pedra como esta cai, ela produz um efeito semelhante àquele que você vê ao jogar uma pedra no lago. Você joga, isso provoca uma onda circular que vai se espalhando até a extremidade do lago. Agora imagine isso acontecendo no mar. E uma onda, um tsunami gigantesco, chegando em toda a região costeira, em vários países de diferentes continentes. Dezenas, centenas de cidades litorâneas serão arrasadas. Deus, em sua misericórdia, hoje nos avisa sobre isso, para que nós entendamos que não é tempo de viver no litoral. No livro de Sofonias, o Senhor diz para nós, capítulo 2, verso 5, ai dos habitantes da borda do mar, do povo dos quereteus. A palavra do Senhor será contra vós, ó Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir até que não haja morador. A prostituição comum das cidades litorâneas, a grande iniquidade, tudo isso acabará. Deus permitirá que seja posto um fim a tudo isso, uma barreira. Mas Ele não quer que ninguém morra. A exemplo do dilúvio, manda o aviso antes, para que todos possam se salvar. E nós queremos aproveitar hoje, no momento em que apresentamos para você o amor, a misericórdia de Deus em nos avisar antes, para que nós fujamos das áreas de problema. Queríamos fazer um apelo a você. Deus quer não apenas salvar a vida física sua, da sua família e amigos. Ele quer salvar a sua alma. Ele enviou o seu Filho unigênito a este mundo, Jesus, para que morresse por você, pela sua desobediência. O objetivo dele é que você creia em Jesus, para que por meio dele o seu coração seja transformado e você passe a ter alegria em obedecer a Deus. E você passe a ter motivação para obedecê-lo. E você se esforce cooperando com o poder de Jesus, para de fato ser uma nova criatura. Deus oferece a você hoje o poder para ser uma pessoa diferente. Diz a Bíblia, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se você deseja ser esta nova criatura, ore a Deus agora junto comigo. E se quiser, entre em contato conosco por telefone ou internet. Nós estamos dispostos, querendo te atender e, se possível, por que não, visitar você ou enviar uma série de estudos bíblicos.